uma das partes da física é a hidrostática. A hidrostática está dentro da mecânica. E a hidrostática, o próprio nome já é bem sugestivo. Hidros vem de água, estática vem de equilíbrio. Então, de certa forma, a gente estaria estudando o equilíbrio hídrico. Todavia, embora a palavra hidro vem de água, deriva da palavra hidros, água, essa palavra ela não é apenas aplicada para água, mas e sim todos os líquidos de modo geral, e ainda podemos ampliar essa definição para o estudo dos fluidos, tá certo? Já que os líquidos, incluindo a água, eles fazem parte do grupo que compõe o que nós chamamos de fluidos. E esses fluidos, o que são fluidos? Fluidos, na verdade, são corpos que não possuem uma forma própria. A água, por exemplo, se você colocar ela num copo quadrado, ela vai assumir a forma quadrada. Prova essa, se você colocar em um refrigerador, em um congelador, ela vai formar gelo exatamente naquele formato pelo qual a água se formou dentro daquele recipiente. Então, o fluido, na verdade, é todo o corpo que ele não possui uma forma própria. Ele se adequa ao formato do recipiente o qual ele está inserido. Então, dentro dos fluidos, a gente tem aí água, temos os líquidos de modo geral, né? Óleo, mercúrio, né? O mercúrio líquido. Você tem os próprios gases, o gás também é um fluido, ele não tem uma forma própria, tá? Ele ocupa a forma do recipiente o qual estão encerrados. Então, esse formato múltiplo dá uma característica aí para os fluidos, objetivo da hidrostática. Estudar, na verdade, esses fluidos. E estática, pessoal, é porque vem da parte chamada de equilíbrio estático. Ou seja, nós vamos estudar os fluidos sem levar em conta o seu movimento. Esses fluidos estão em repouso, estão em equilíbrio estático. A parte que estuda os fluidos em movimento é chamado de hidrodinâmica, tá certo? Hidrodinâmica. Não é o objetivo da nossa aula. Vamos estudar a hidroestática. Fluidos em repouso. Alguns conceitos são importantes a gente lembrar quando vamos estudar aí os fluidos. O primeiro conceito diz respeito ao conceito de densidade. O que vem a ser a densidade? Né? Ou densidade absoluta, porque você tem densidade absoluta e você tem densidade relativa. O que vem a ser essa densidade absoluta? Na verdade, a densidade aqui representada por uma letra grega chamada mi, que é esse uzinho com a perna puxada, é uma letra grega chamada mi, né? Nada mais é do que, matematicamente falando, a razão entre a massa da substância dividida pelo volume que essa substância ocupa. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo que a densidade da água é 1 grama por ml, significa o quê? Se eu pegar 1 ml de água e colocar na balança, significa que a balança vai dar leitura para mim exatamente de 1 grama. Então, densidade, massa sobre volume, representa a massa do corpo pelo volume desse corpo. Então, a densidade da água é um valor bem clássico que a gente precisa até guardar. É 1 grama por centímetro cúbico, ou grama por ml. 1 ml e 1 centímetro cúbico é a mesma coisa. Então, 1 ml de água tem massa exatamente de 1 grama. Essa propriedade aí da água, pessoal, ela confere à água algumas características que são únicas da água. Permite dizer, por exemplo, que 1 litro de água tem 1 quilo?
exatamente por conta da densidade ser 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico. As unidades aí de densidade são várias, né? Já que é massa por volume, pode ser grama por centímetro cúbico, quilograma por litro, grama por ml, tá? Ou quilograma por metro cúbico, que é no Sistema Internacional de Unidades. Nós precisamos nos ater a essa questão do Sistema Internacional de Unidades, porque muitas vezes nós vamos ser obrigados a trabalhar aí com a densidade em quilograma por metro cúbico. E, para complicar um pouquinho nossa vida, normalmente essas densidades elas vêm em grama por centímetro cúbico. Então, pensando nisso, eu preciso ter um mecanismo, uma forma de converter grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. No caso da própria água, 1 grama por centímetro cúbico equivale a quantos quilogramas por metro cúbico? Então, tem uma regrinha básica que diz o seguinte: quando eu pego grama por centímetro cúbico e multiplico por 10 a 3, o resultado dá quilograma por metro cúbico. Exemplo, densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se eu acrescentar 10 na frente, 10 a terceira, então fica 1 vezes 10 a terceira, o grama por centímetro cúbico se torna quilograma por metro cúbico. Ok? Então, o fato de você adicionar potência de 10 a terceira converte grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. Isso é importante. A hidrostática, portanto, é a parte da física, o ramo da física, que estuda aí essa propriedade ou as propriedades relacionadas aos líquidos em equilíbrio estático, ou seja, não estão em movimento. Quando falando da densidade absoluta, nós temos também a densidade relativa. O que é a densidade relativa? É a densidade de um líquido em relação a outro. Como que eu determino isso? Dividindo um pelo outro. Então, vamos imaginar um líquido A cuja densidade é 13,6, que é a densidade do mercúrio. Eu tenho um líquido B, cuja densidade é 1, no caso, água. Se eu quiser saber a densidade relativa de A com B, eu vou pegar 13,6 e vou dividir por 1. Daí, eu tenho a chamada densidade relativa. Em outras palavras, pessoal, encontrar a densidade relativa entre duas substâncias nada mais é do que dividir uma densidade pela outra. Tá? Fez a divisão, fechou. A gente tem aí a densidade relativa. Outro conceito que é importante aqui dentro desse estudo da hidrostática diz respeito à observação de algumas características relacionadas à densidade. Veja essa tabela. Eu tenho alguns materiais, olha, ar, gelo, água, alumínio, ferro, mercúrio, ouro, e aqui estão os valores da densidade ou das densidades em quilograma por metro cúbico. Observe que todos eles têm potência de 10 a terceira, tá? Agora, uma coisa interessante, é gelo e água. Bom, você sabe que gelo é água no estado sólido, certo? A água é água no estado líquido. Então, eu tenho a mesma substância em estados físicos diferentes. Se você observar, a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. Isso quer dizer o quê? Quando a água congela, a densidade dela diminui. Caramba! Como que a densidade da água pode diminuir quando ela congela? Bem, como densidade é massa sobre volume, se a massa é constante, logo, para a densidade da água diminuir quando ela congela, só tem uma possibilidade, né? O volume tem que aumentar. O volume aumenta.
E isso é uma propriedade bem intrínseca da água. Nós chamamos isso de dilatação anômala da água, ou dilatação irregular da água. Isso implica o quê? Que a água, quando congela, ela expande, ela aumenta de volume. Em contrapartida, quando ela se funde, derrete, o gelo está no estado sólido e de repente vira água, a densidade aumenta. Por que a densidade aumenta? Porque o volume diminui. Então, nós podemos dizer que a água, quando ela congela, ela aumenta de volume. E quando ela, no caso do gelo para a água, entra no estado de fusão, o volume aumenta. Tá certo? Então, o volume, ou melhor, o volume diminui, né? Quando ela derrete, o volume diminui. Então, o volume diminui, a densidade aumenta, e quando congela, o volume aumenta, por isso a densidade cai. Então, essa é uma propriedade única da água. Não existe outra substância no planeta que tenha esse comportamento. Outra propriedade importante é o que nós chamamos de pressão. Pressão é outra grandeza física muito útil aqui para nós no estudo da hidrostática. Basicamente, quase tudo que nós formos resolver aqui na hidrostática, inevitavelmente vai envolver pressão. De modo geral, pressão é calculada pegando a força dividido pela área de aplicação dessa força. Você vai pensar aqui agora que é muito mais fácil, não vamos dizer mais fácil, mas gasta menos energia ficarmos de pé apoiados sobre os dois pés, do que ficar de pé apoiado apenas com uma perna, logo sobre um pé. Por quê? Quando apoiamos o nosso corpo sobre os dois pés, nós estamos aplicando uma força sobre a área que nós estamos pisando. Essa área é delimitada pela a área dos nossos pés. Então, se eu estou com os dois pés, então o peso está sendo aplicado em duas áreas iguais. Todavia, se eu ficar com apenas um pé, o peso continua o mesmo, porém a área diminuiu a metade. Né? Porque era dois pés, agora só um pé. Isso implica o quê? Que vai alterar exatamente o valor da pressão. Porque a pressão depende da força aplicada sobre uma área. De modo geral. Existem outras maneiras de calcular a pressão. Essa é a maneira geral. Unidades de pressão. Unidades, pessoal, são importantes. Porque quando você vai ler um texto, você precisa entender que quando aparecer Newton por metro quadrado, você está falando de pressão no sistema internacional. Newton por metro quadrado ou Pascal, PA, quer dizer a mesma coisa. Tá? Unidade muito comum que a gente vê por aí é a atmosfera. A atmosfera, então, é uma unidade também de pressão. Assim como o milímetro de mercúrio também é uma unidade de pressão. Bom, professor, então, pelo que o senhor está falando, existe uma série aí de unidades pelas quais a pressão pode ser apresentada. Existe uma série de unidades. Você está acostumado a ir ao posto de gasolina, fazer a calibração dos pneus do carro, da moto. Normalmente, você vai olhar lá, a pressão lá está em bária ou em Dina, Dina por centímetro quadrado. Então, existe uma série de unidades de pressão aí, e cada unidade tem uma aplicação específica. Pessoal, qual unidade eu uso? Bom, cada caso é um caso. Mas um fato é, se for no sistema internacional de unidades, a unidade de pressão é, inevitavelmente, Newton por metro quadrado. Tá? Então, eu preciso estar atento a isso. Por quê? Porque na hora de fazer as continhas, eu preciso estar atento sobre as unidades de pressão. Ok? Bom, como é que eu faço conversão de unidade na outra, professor? Já que tem esse negócio aí, inevitavelmente eu vou ter que fazer alguma conversão aí. É verdade.
vai ter que fazer mesmo. Como que eu faço? Bom, uma atmosfera equivale a 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, é possível fazer conversão de unidade entre atmosfera e Newton por metro quadrado por uma regra de 3. Uma atmosfera equivale a 10 a quinta. Vamos imaginar 5 atmosferas equivale a X. Nós fazemos essa conversão. Outra relação importante é a atmosfera com milímetros de mercúrio. Quando você vai aferir pressão do seu corpo, né? Que na verdade é a pressão da sístole e da diástole das câmaras cardíacas, né? Quando você pega aquele aparelhinho e vai medir a pressão, você tem lá 12 por 8. O que significa isso? Na verdade, pessoal, não é 12 por 8, é 120 por 80. 80 o quê? Milímetros de mercúrio. 120 por 80. Esse 120 é da sístole e o 80 é da diástole, que é os movimentos das câmaras cardíacas, dentro dos músculos cardíacos, que faz o bombear do sangue pelas artérias, veias, arteríolas, venículas e por aí vai. Então, essa unidade milímetro de mercúrio é muito prático aí no dia a dia, tá? Então, esse 12 por 8 de pressão, na verdade, é 120 por 80. Pessoal, por que apresenta 12 por 8? É uma questão prática, né? Você falar de 120 por 80, a pessoa fica assustada. Puxa vida, né? Eu estou morrendo por ser muito grande. Então, você elimina um zero de cada um por uma questão prática de apresentar resultado. Então, pressão é isso daí. Dentro da pressão, existe alguns tipos de pressão, e aqui nós vamos ver a primeira, que é a chamada de pressão efetiva ou pressão hidrostática. É a pressão do líquido propriamente dito. Então, veja, a pressão hidrostática ou pressão efetiva, quer dizer a mesma coisa, num ponto de um fluido em equilíbrio, é a pressão que o fluido exerce no ponto em questão. Se você observar o desenho, você tem um cilindro, né? Existe líquido aqui a uma altura H, e existe um ponto B lá no fundo, né, do recipiente. Se eu vou calcular a pressão exercida pelo líquido lá naquele ponto, essa pressão eu chamo de pressão efetiva, ou pressão hidrostática. Ela é calculada como? Pegando a densidade do líquido, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura dessa coluna líquida. E quando eu aplico essa fórmula, eu encontro aí o valor da pressão hidrostática, ou também chamada pressão efetiva. Então, essa linguagem é interessante porque o exercício muitas vezes vai falar assim, calcule a pressão efetiva, calcule a pressão total. Eu preciso saber, entender isso para que eu possa fazer o cálculo correto, porque você vai ver que as fórmulas são diferentes. Tá? Então, pressão efetiva ou pressão hidrostática, eu posso calcular pegando a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna. Veja bem, a pressão efetiva depende somente da densidade do fluido, da altura do fluido e da gravidade. Independe do formato ou tamanho do recipiente. Então, não importa se o recipiente é quadrado, se ele é retangular, se ele é esférico. Importa para mim a densidade do líquido, tá certo? A gravidade local e a altura relacionada. Agora, levando em conta que na prática, né, a pressão atmosférica ela existe, que é essa pressão externa, né, pressão exercida pela atmosfera, essa pressão que mantém você em equilíbrio, que mantém você de pé,
Essa pressão que a criança, quando começa a dar os primeiros passos, ela leva uns tombos, exatamente porque precisa aprender a equilibrar essa pressão externa com a pressão interna do seu sistema sensorial. Então, em virtude da existência da pressão atmosférica, existe uma outra pressão que nós chamamos de pressão absoluta. O que é a pressão absoluta? A pressão absoluta ela envolve a pressão hidrostática, que é a densidade vezes gravidade vezes a altura, mais a pressão atmosférica, que a gente costuma chamar de P0, tá? Pressão atmosférica. Isso aqui, pessoal, é importante, porque pressão atmosférica ela varia de acordo com a altura. Você vai lembrar que todos os parâmetros normalmente utilizados em física leva-se em conta o nível do mar. Porque lá no nível do mar você tem a pressão atmosférica equivalente a 1 atmosfera. Mas à medida que você vai subindo, por exemplo, em um morro, em uma montanha, à medida que a altura aumenta, essa pressão ela sofre uma alteração. Como é que eu calculo a pressão absoluta ou pressão total? Simples, é a pressão atmosférica local somada com a pressão exercida aí pelo líquido propriamente dito. Então, pressão total ou pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais μgh. Então, pressão absoluta envolve isso. E aqui, pessoal, nós temos aqui o nosso primeiro exercício. Então, veja, olha, esse primeiro probleminha fala o seguinte, o mergulhador está a 5 metros de profundidade num tanque de mergulho com água de densidade 1 grama por centímetro cúbico, a pressão atmosférica é 10 a quinta pascal, sendo gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão absoluta exercida pelo mergulhador. Opa! Olha a pressão absoluta aí, ó. Copia a fórmula aí, ó. Pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Estou aplicando a fórmula, olha, pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Substituindo os valores, eu vou ter, ó, pressão atmosférica é 10 a quinta, a densidade μ é 1, 10 a terceira na frente para virar quilograma por metro cúbico. Tomar cuidado com isso. A gravidade é 10, está aqui, multiplicado pela altura, que é 5 metros. Mas aí a multiplicação vai obter 1,510 a quinta pascal. Ainda nessa linha da hidrostática, né, outro conceito importante é o teorema de Stevens. Esse teorema, pessoal, ele traz exatamente essa ideia do efeito da pressão total, ou a pressão absoluta. Foi através dos experimentos de Stevens que observou-se que a pressão a um determinado ponto de um líquido, neste caso aqui o ponto A, situado a uma altura H, ele deve levar em conta a pressão exercida pelo líquido, que é μgH, mais a pressão externa, no caso, a pressão atmosférica. É exatamente a formulazinha que a gente aplicou aí anteriormente no exercício. Pressão absoluta. Agora, nesse estudo do teorema de Stevens, uma coisa interessante é calcular a variação de pressão entre 2 pontos de um mesmo líquido. Vamos imaginar um recipiente contendo aí 2 pontos. Um ponto A situado a uma altura HA, você vê que o ponto A está mais fundo do que o ponto B, e um ponto B situado aí a uma altura HB. Se eu quiser saber a diferença de pressão entre esses 2 pontos, como é que eu faço? Bom, tem 2 opções.
calculo a pressão no ponto A, calculo a pressão no ponto B e subtraio do outro. Tranquilo, tranquilo. Ou eu aplico a formulazinha que diz que variação de pressão é a densidade vezes a gravidade vezes a variação de altura. Então, se eu tiver as duas alturas, é tranquilo de se fazer. Eu vou pegar uma menos a outra e aplicar a fórmula. Densidade vezes gravidade vezes a variação de altura. Então, é importante essa formulazinha aqui. Ó. ΔP é proporcional a ΔH. Ou seja, a variação de pressão ela é tão maior ou tão menor, dependendo tão maior ou tão menor for a variação de altura, ou a diferença de dois pontos aí do líquido. Tá? Então, essa é a ideia. Teorema de Stevens, então, por definição, ele diz o seguinte: a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do líquido, do fluido, né, a aceleração gravitacional e a diferença entre as profundidades dos pontos. Derivado desses conceitos, nós temos um sistema importante que é o chamado sistema de vasos comunicantes. Isso aqui ajuda a gente em muitos exercícios. Através do teorema de Stevens, pode-se concluir que todos os pontos que estão numa mesma profundidade, num fluido homogêneo em equilíbrio, estão submetidos à mesma pressão. O que significa isso, pessoal? Observa, olha, eu tenho três tubos aqui, né? Três vasos de comunicação. Esse primeiro, que é retangular, mais estreito do que o último, que é o C aqui, mais largo, né? O B já tem um formato circular, oval, tá certo? Agora, existe algo comum entre esses três elementos. Ponto A, ponto B e ponto C estão na mesma linha horizontal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, que é igual à pressão no ponto C. Então, isso significa que no mesmo nível as pressões são iguais. Isso é fácil você ver isso. Você pegar uma garrafa aí de Coca-Cola, cheia de Coca-Cola, e você fazer um furo na metade dela, você vai ter lá uma vazão de Coca-Cola X. Se você ir lá no fundo da Coca, do recipiente de Coca-Cola e fizer um furo, você vai ver que essa Coca vai jorrar com um valor maior, por conta da pressão que é maior. Quanto mais profundo for, maior a pressão. Então, eu posso dizer que a pressão de A, a pressão de B e a pressão de C são iguais. É a mesma pressão. Todavia, ó, a pressão aqui no ponto D, ela é maior do que a do A. É maior do que a de B. É maior que a de C. Porque o ponto D está mais profundo. O E aqui também está no mesmo nível do D. Então, a pressão de E e a pressão de D são iguais. Porém, a pressão de E é maior do que a pressão de B. Porque E está mais profundo. Ok? Isso é um ponto importante. Então, eu posso dizer que pressão A, pressão B e pressão C são iguais. Pressão D é igual a PE. E D e E são diferentes, obviamente, que A, B e C. E esse diferente significa, neste caso, ser maiores, porque estão mais fundos. Né? Vamos, olha, esse sistema de vasos comunicantes, onde eu tenho dois líquidos immiscíveis, tá? Esse líquido vermelho aqui, ele não se mistura com o líquido verde, tá certo? Poderia ser, por exemplo, água e óleo. São dois líquidos aí, dois fluidos immiscíveis. E veja, eu coloco aqui um ponto A e um ponto B, de modo que esses pontos estão na mesma linha horizontal. Tá? O que significa, de acordo com o que a gente estudou agora na teoria? Significa que as pressões de A e B são iguais, certo? A pressão exercida em A vai ser igual à pressão exercida em B.
A pressão em A é exercida por essa coluna H1 aqui, ou HA, se eu quiser chamar. E é esse líquido aqui, a densidade desse líquido que vai influenciar. Aqui na B, a coluna é o próprio líquido, né? Então, a pressão aqui, ela é determinada pela densidade vezes gravidade vezes altura também. De modo que a pressão em A e a pressão em B são iguais. Tá? Esse princípio permite eu criar a seguinte relação. O que é a pressão em A? A pressão nesse ponto A aqui, ó, vai ser a pressão total, que é a pressão atmosférica, já que o tubo é aberto, né? Então tem a pressão atmosférica, que é o PATM ou P0, mais a pressão exercida por essa coluna, que seria a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Densidade do líquido aí em A. Seria esse líquido vermelho. Igual, do lado direito, eu tenho a mesma ideia. Aqui o tubo é aberto, então tem a pressão atmosférica aqui em cima, pessoal. Então, pressão atmosférica mais a pressão exercida por essa coluna, que é densidade B vezes gravidade vezes altura. Veja que aqui nessa relação, a pressão atmosférica vai embora, gravidade vai embora. Olha lá, vou cortar. O que sobra? Densidade em A, do líquido em A, no caso o líquido vermelho, vezes a altura HA, que seria essa altura H1 aqui, ó, tem que ser igual à densidade de B vezes a altura em B. Chegamos nessa relação onde a densidade e a altura estão intimamente ligadas, tá certo? E vamos aí para mais um probleminha para vocês fazerem. Anote essa formulazinha aí, pessoal, que vocês vão precisar dela. Ó. MiA-HA, MiB-HB. Tira um print ou anote aí no caderno, tá? Para vocês poderem utilizar aí na resolução do exercício. O exercício é esse aqui, ó. Olha lá. Um recipiente contém um líquido homogêneo de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico. Veja, grama por centímetro cúbico, se transformar isso em quilograma por metro cúbico. Como faz isso, professor? Acrescenta 10 a terceira na frente. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule. Letra A. A pressão efetiva a 0,6 metros de profundidade. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a pressão hidrostática. Tá? Pressão hidrostática em relação a essa pressão efetiva e a pressão absoluta. Você precisa lembrar que a pressão efetiva ela leva em conta apenas a pressão do líquido. E a pressão absoluta ou pressão total ela leva em conta a pressão atmosférica externa. Então, a efetiva é a pressão hidrostática, a do líquido, propriamente dito. Então, veja só. Um recipiente contém um líquido aí a densidade 0,8, adotando gravidade 10, calcule pressão efetiva a 0,6 metros de profundidade. Bom, pressão é densidade vezes gravidade vezes altura. Pressão efetiva é a pressão hidrostática. É a pressão exercida apenas pelo líquido. Logo, densidade é 0,8, acrescido de 10 a terceira, para converter em quilograma por metro cúbico, vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura. Multiplicando isso daí, dá 4,8 vezes 10 a terceira, em notação científica, ou 4.800, como eu vi aí a resposta dos que postaram, sem ser em notação científica, tá? Que está correto também. A letra B, ele quer saber a diferença de pressão entre dois pontos que estão a profundidade 0,7 e 0,5 metros. Então, veja, aqui, pessoal, nós vamos usar a
fórmulazinha, né, derivada aí da lei de Steven, ó, ΔP, μg, ΔH. Então, eu quero a variação de pressão, ou a diferença de pressão, eu vou aplicar ΔP é μg, ΔH. Densidade, gravidade, vezes diferença de altura ou de profundidade. Substituindo os valores, eu vou ter, ó, a densidade é 0,810 a terceira, do mesmo jeito, vezes 10, que é a gravidade, vezes a diferença de profundidade, que é 0,2, 0,7 menos 0,5. Tá? Isso dá 1,6 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado, ou 1.600 newton por metro quadrado. Talvez você calculou de outra maneira. Você calculou a pressão a 0,5, a pressão a 0,6, 0,7 e tirou a diferença. Também está correto. Tá? Não tem problema nenhum. Fica certo também do mesmo jeito. Segundo exercício, para a gente pensar, tá? Tá aí, ó. A figura mostra dois líquidos XY não miscíveis. Tá aí, ó. A imagem não está muito boa, mas ó, esse aqui é X. Aqui tem um ponto A, de cá tem um ponto B, na mesma linha horizontal, tá certo? A altura da coluna aqui do líquido X é 1 metro, e a altura aqui da coluna do líquido Y é 0,4 metros. Pergunta, calcule a densidade do líquido X, dado densidade do líquido Y, 10 gramas por centímetro cúbico. Ok? Então, eu quero determinar quanto é a densidade desse líquido X aqui, de acordo com essas informações. Ok? Vamos à obra. Vamos ver quanto que você consegue encontrar e logo a gente entra para fazer a correção. Aplicando a equação aí do sistema de vasos comunicantes, a gente vai ter isso, ó. Densidade do líquido X vezes 1, que é a altura, a densidade do líquido Y, que é 10, vezes a altura, que é essa altura aqui de 0,4. Observa uma coisa, pessoal. Aqui, ó, até aqui, os exercícios anteriores, a gente preocupava em transformar isso aqui, ó, em quilograma por metro cúbico. Lembra que a gente acrescentava 10 à terceira? Aqui, eu patrolei esse negócio. Eu já joguei o negócio aqui tudo em grama por centímetro cúbico. Mas por quê, professor? Não tinha que transformar? Nesse caso, pessoal, tanto faz transformar. Por quê? Porque eu tenho a igualdade. Se eu tenho uma igualdade, se de cá for grama por centímetro cúbico, daqui também vai ser grama por centímetro cúbico, então cancela. Se for quilograma por metro cúbico de cá e quilograma por metro cúbico de cá, também cancela. Então, neste caso, tanto faz. Se eu transformar ou não vai alterar nada. Então, ó, densidade x vezes 1 dá densidade x, 10 vezes 0,4 dá 4 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a densidade do líquido X aí, desconhecido. Dentre as informações da hidrostática, existe um experimento que nós não podemos deixar de mencionar ele, que é a experiência de Torricelli. Eu vou ler a história para você. Ó. No século XVII, um problema foi apresentado para Galileu Galilei, grande físico daquela época. Qual foi o problema apresentado para ele? Foi apresentado o seguinte problema. Por que as bombas aspirantes não conseguem levar água acima de 18 braças? Ou 10,3 metros. Existia uma coisa que intrigava o povo naquele tempo. As bombas, né, que eram utilizadas ali para bombear água, né, para aspirar água, levar água de um ponto a outro a uma certa altura, chegava até 10,3 metros, não subia mais, não conseguia. E eles então trazem essa questão para Galileu. Galileu falou, Galileu, por que não acontece? Galileu, ele não chegou na solução do problema, porém supôs que essa altura máxima dependia do líquido. O que ele pensa? Falou, olha, quanto mais denso for o líquido, menor será a altura, o que faz bem sentido.
Se o líquido é mais denso, significa que ele é mais pesado. Se ele é mais pesado, aquela bomba ela vai conseguir jogar até uma certa altura. Todavia, pessoal, Galileu Galilei tinha um discípulo, que é o evangelista Torricelli, que fez grandes descobertas. Torricelli, então, ele resolve fazer uma experiência com um líquido muito denso, nesse caso, o mercúrio. E como que ele fez? Ele pegou um tubo de vidro de 1 metro de comprimento, fechado em uma extremidade, e encheu ele com mercúrio. Mercúrio, você sabe que é um líquido bem denso. A densidade do mercúrio é 13,6 gramas por ml, pessoal. Caramba, sabe o que significa isso? Você pegar 1 ml de mercúrio e pesar na balança, pesa quase 14 gramas. Bem denso. Então, o que ele faz? Ele pegou o tubo de um lado fechado, encheu de mercúrio, tapou a extremidade aberta e virou ele dentro de um recipiente que tinha mercúrio também. E logo ele pegou e destampa o tubo. O que a gente espera? Que o líquido dentro do tubo vai descer. Vai descer até quando? Ele observou que dentro do tubo o mercúrio descia até aproximadamente 76 centímetros acima do nível de mercúrio do recipiente, formando um vácuo na parte superior. O que ele observa então, pessoal? Se esse líquido descia até 76 centímetros, é porque alguma coisa estava equilibrando esse líquido externamente. Aqui está o desenho que ele fez o experimento. Ele pegou um tubo de 1 metro, encheu de mercúrio, pegou um recipiente contendo mercúrio e colocou o tubo lá dentro. A hora que ele tira o dedo aqui da ponta do tubo, o líquido desceu e parou de descer a uma altura de 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio. O que Galileu observa? Olha, por que o líquido desceu até um certo ponto e não desceu mais? Porque, pessoal, ele parou quando ele é equilibrado com a pressão externa, que é a pressão atmosférica. Então, a pressão externa força o líquido a subir, a pressão hidrostática do líquido força o líquido a descer, chega no momento que essas pressões se igualam e aí o líquido entra em equilíbrio. O que Torricelli, então, ele conclui? Que lá no nível do mar, uma atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Com essa altura, fez a continha simples. Olha lá. Pressão atmosférica é a densidade vezes gravidade vezes altura. A densidade é 13,6, olha, vezes 10 a terceira. A gravidade, se a gente adotar a gravidade como 9,8, 9,8 vezes a altura, que é 76 centímetros, 0,76 metros. Se eu multiplicar isso aqui, pessoal, 10 a terceira, 3,6 10 a terceira, vezes 9,8, vezes 0,76, vai dar 1,013 10 a quinta Newton por metro quadrado. O que ele então define? Que uma atmosfera vale 1,013 10 a quinta Pascal. Ou 760 milímetros de mercúrio, que é os 76 centímetros, que o nível subiu. Aí, pessoal, se a experiência Torricelli fosse feita ao nível do mar com água, ao invés de mercúrio, qual a altura da coluna d'água? Então, você vai substituir aqui, a densidade da água é 1, 10 a terceira, aqui é 9,8, a altura eu quero saber, a pressão atmosférica é 1,013, 10 a quinta. Se você fizer essa continha, você vai encontrar a altura da água exatamente como sendo 10,3 metros. Ou seja, a explicação da pergunta que eles fizeram, né, para Galileu Galilei, a explicação é baseada naquilo que Galileu Galilei tinha dito mesmo, que depende da densidade do líquido e levando em conta a água, a altura que eu consigo elevar ela ali é a altura de 10,3 metros. Essa seria a altura da coluna equivalente à pressão atmosférica. No caso do mercúrio, era os 76 centímetros, né, ou 760 milímetros.
Bem, dentre outros conceitos importantes, nós temos o princípio de Pascal. Esse princípio de Pascal é muito importante. Ele diz que quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação de pressão. Ora, essa informação, pessoal, ela é assim tão importante porque é desse princípio de Pascal que nós usufruímos hoje de uma série de coisas. Como, por exemplo, elevador hidráulico ou elevador mecânico. Aquele elevador que você leva o carro no posto de gasolina para trocar o óleo, e eles colocam ele em cima dele lá, e o cara baixa a manivela e levanta um pistão lá, levantando um carro de mais de 1 tonelada. Isso existe baseado em um princípio de Pascal. Nós chamamos isso de elevador mecânico, elevador hidráulico ou prensa hidráulica. Os freios hidráulicos funcionam exatamente por conta desse princípio de Pascal. Como é isso? Olha só. Vamos imaginar aqui um sistema de vasos comunicantes. Você tem um tubo de cá mais estreito e um de cá mais largo. Essa tampinha vermelha aqui, ela pode se movimentar em um êmbolo móvel. Se essa aqui descer, a outra sobe. De acordo com o princípio de Pascal, pessoal, se eu aplicar uma força aqui sobre uma área, lembra, força sobre área é pressão. De cá, essa tampinha vai experimentar uma força 2 sobre essa área 2. O que Pascal observou? Que a força aplicada sobre a área é a pressão, como a variação da pressão é a mesma em todos os pontos, então a variação de pressão experimentada pela força 1, que eu chamo de ΔP1, é igual à variação de pressão experimentada pela força 2. Dessa igualdade, a gente chega numa equação básica do sistema de vasos comunicantes, da prensa hidráulica, do elevador mecânico, do freio hidráulico. Tudo é feito baseado nessa forma. Força 1 sobre área 1, força 2 sobre área 2. Aplicando isso, permite eu calcular o fator multiplicador, ou seja, eu fazendo uma força de cá, quanto que vai experimentar de lá. Vamos ver alguns exercícios envolvendo isso, que é muito interessante. Então, uma aplicação importante desse princípio é a prensa hidráulica, como eu disse, que consiste em 2 vasos comunicantes com êmbolos e áreas diferentes, ok? Você vê que tem um menorzinho e um maiorzão, área 1, área 2, sobre as superfícies livres do líquido contido no vaso. Aplicando a força F1 sobre o êmbolo de área 1, a pressão se propaga pelo líquido até o êmbolo de área 2. E aí, nós temos aí um probleminha para a gente resolver. Eu vou voltar aqui para você... nem precisa, aqui, ó. Já anotei a fórmula aqui, ó. F1 sobre área 1, F2 sobre área 2. No freio hidráulico da figura, temos área 1, 1 centímetro quadrado. Então, ó, você vê aqui o freio hidráulico, você tem aqui o pneu, você tem o disco lá, disco de freio, você tem a partilha de freio, né? Aqui dentro existe um óleo, olha, veja bem, você tem um vaso comunicante, semelhante àquele desenho que nós vimos lá atrás, ó, semelhante a isso aqui. É o mesmo princípio. Então, olha, de cá eu tenho uma área 1, de cá eu tenho uma área 2. A área 1 é 1 centímetro quadrado, a área 2 é 10. Se eu aplicar uma força de 20 aqui no pedal, a roda vai experimentar uma força de quanto? Olha aí, pessoal, coisa interessante. F1 sobre área 1, F2 sobre área 2. O F1 é a força que eu estou aplicando, que é 20, sobre a área 1, que é 1. O F2 eu quero saber, a área 2 é 10. Multiplicando cruzado, ó, 1F2 20 vezes 10 dá 200. Então, F2 é 200 newton. Olha só, 200 newton. Olha que coisa interessante. Uma força de 20 newtons que eu fizer de cá vai produzir uma força 10 vezes maior de lá.
Olha só, 200 newtons. Lembrando, pessoal, que uma força de 20 newtons é o equivalente a um peso de 2 quilos, certo? Lembrando que peso é massa vezes gravidade, né? Então 2 vezes 10 dá 20. Então seria você colocar 2 quilos em cima do pedal de freio para aplicar 20 quilos no pneu. Esse fator aqui de 10 vezes que aumenta na força, nós chamamos de vantagem mecânica, ou de fator multiplicador, né, aí, da força, tá? Então, bem interessante isso. É uma aplicação aí do princípio de Pascal, ok? Mais um, na mesma ideia, tá? Olha lá, num elevador hidráulico, um automóvel de 1.200 quilogramas de massa. Cuidado, ó, 1.200 quilogramas é massa. O peso dele vai ser 1.200 vezes a gravidade, que é 10. Então, vai dar 12.000 newton. Eu preciso da força, tá? Então, um automóvel de 12.000 newtons está apoiado num pistão cuja área é 800 centímetros quadrados, que é aqui, ó. Elevadorzinho de carro lá de posto de gasolina. Qual é a força que deve ser aplicada no pistão de 20 centímetros quadrados, que é de cá, para erguer o automóvel? A gravidade é 10. O F1 eu quero saber, que é quanto que eu vou aplicar de lá, sobre essa área 1, tá? Então, o F1 eu quero saber, a área 1 é 20 centímetros. Está aqui. O F2 é o peso do automóvel, que é 12.000. 1.200 vezes 10, 12.000. Dividido por 800. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter 800 F1, 20 vezes 12.000, dá 240.000. 800 vai passar dividindo. 240.000 dividido por 800, dá 300 newton de força. Ok? É o valor da força aplicada. De novo, você tem a mesma ideia. Olha, você vai aplicar uma força de 300 newton de K para levantar mais de 1 tonelada de K. Isso é o princípio do elevador hidráulico. Segue essa ideia. Muito bem. Outro conceito, pessoal, dentro do nosso estudo de hidrostática, é o conceito de empuxo. O que é o empuxo? O empuxo, na verdade, é a força que os líquidos exercem sobre os corpos quando imersos nele. É fácil você entender o empuxo ou identificar o empuxo quando você pensa em erguer o corpo de uma pessoa dentro d'água. O corpo da pessoa dentro d'água, ele aparenta ser mais leve. Por quê? Por causa do empuxo. Então, a água exerce uma força vertical para cima, opondo-se à imersão do corpo. É por isso que ele fica mais leve dentro d'água. O empuxo nada mais é do que isso. Como calcula o empuxo? O empuxo você calcula pela densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido deslocado. O que é isso, professor? Esse tal de volume do líquido deslocado. Então, eu posso dizer que se o corpo está 50% mergulhado, o volume do líquido deslocado é 50% do volume do corpo. Se ele está totalmente mergulhado, o volume do líquido deslocado é o volume do corpo. Ok? Então, o volume do líquido deslocado é o volume do líquido que desloca sobre o corpo à medida que ele é mergulhado. Ok? Vamos a uma aplicação. Observe o que está acontecendo aqui. Eu tenho um recipiente contendo líquido e eu tenho um bloco mergulhado. E esse bloco está interligado a um suporte externo, fixo, né? Um suporte externo, por um dinamômetro. E vem a ser o dinamômetro? O dinamômetro, na verdade, é um medidor de peso.
nas feiras, né? Eu nem sei se tem hoje ainda, mas antigamente existia muito isso nas feiras. Eles pesavam as coisas, né, na feira com dinamômetro. É um ganchinho, né, com um ganchinho na parte superior e um ganchinho na parte inferior. Por dentro tem uma mola, então a pessoa colocava o objeto ali na frente, aquela leitura da dilatação da mola fazia a leitura do peso daquele corpo, tá? O dinamômetro é isso. É um medidor de massa por deformação da molinha lá dentro. Então, esse dinamômetro aqui, ele registra, né, o peso aqui desse bloco. Obviamente, pessoal, a história da pessoa dentro d'água, ela é mais leve. Isso quer dizer o quê? Que o dinamômetro com o corpo dentro d'água, ele vai medir, não é o peso real do corpo, mas vai medir o peso aparente. Por quê? Porque o que o dinamômetro vai medir vai ser o peso descontado do empuxo exercido pelo líquido. Então vamos ao texto. Ó, o bloco A de 100 centímetros cúbicos, pendurado por um fio a um dinamômetro D, é submerso num líquido contido no recipiente. Nessas condições, a leitura do dinamômetro é 32 newton, ou seja, aqui nessa situação, o dinamômetro lê 3,2. Se o líquido em D, ou melhor, se o líquido tem D, né, faltou um T aqui, se o líquido tem D, que é a densidade, né, de 0,8 gramas por centímetro cúbico, e se a gravidade é 10 metros por segundo quadrado, pede-se. O texto aqui está bem ruim. Letra A, o empuxo sobre o bloco, é a primeira pergunta. Letra B, a leitura do dinamômetro quando o recipiente for esvaziado, é a letra B. E C, a massa específica do material do corpo, ou seja, quer saber a densidade do corpo, do bloco. Vamos então à resolução. Primeiro, o empuxo sobre o bloco. É como colocar empuxo. Empuxo é densidade vezes gravidade vezes o volume do líquido deslocado. A densidade do líquido é 0,8 vezes 10 é a terceira. A gravidade é 10 e o volume do líquido, pessoal, o volume do líquido deslocado é o volume do corpo. E o volume do corpo é 100 centímetros cúbicos. Eu preciso fazer esse centímetro cúbico virar metro cúbico. Como é que eu faço isso? Olha, acrescento 10 à sexta negativo. Quando eu acrescento 10 a menos 6 na frente, eu transformo esse centímetro cúbico em metro cúbico. Ok? Então, agora é só substituir. A densidade é 0,8, 10 a terceira, vai ficar densidade 0,8, 10 a terceira, gravidade 10, volume do líquido deslocado 100 vezes 10 a menos 6, que é a conversão para metro. Multiplicando isso, eu vou obter 0,8 newton, que é o empuxo aplicado. Tá? Então, esse é o empuxo. A letra B, eu quero saber a leitura do dinamômetro quando o recipiente for esvaziado. Pessoal, se esse recipiente não tiver líquido, o dinamômetro vai registrar o peso real do bloco. Certo? Do jeito que está aqui, o dinamômetro está registrando o peso aparente, o falso peso. Por quê? Porque o dinamômetro está registrando o peso descontado do empuxo. Então, vetorialmente, olhando para esse desenho, eu posso dizer que dinamômetro é igual a peso menos empuxo. Peso menos empuxo é a leitura do dinamômetro. A leitura do dinamômetro é 3,2, o peso eu quero encontrar, menos o empuxo que eu achei na letra A, 0,8. 0,8 está subtraindo, vai voltar aqui, ó, somando. Então, peso vai ser 3,2 mais 0,8. Isso dá 4 newtons. Achei o valor do peso. E daí, professor, que é a leitura do dinamômetro? Mas a leitura do dinamômetro, quando estiver vazio, vai ser o peso. Logo, a leitura do dinamômetro será 4 newtons. Ok? Letra C, a massa específica do material. Bom, ele quer saber densidade. A densidade, pessoal, é massa sobre volume. Volume eu tenho. Eu preciso da massa. A massa eu tiro do peso. Por quê? Porque peso é massa vezes gravidade.
Massa, então, é peso sobre a gravidade. O peso é 4, a gravidade é 10, então a massa vai ser 0,4 quilogramas. 0,4 quilogramas, pessoal, se eu multiplicar por 1.000, dá grama. Por que eu estou preocupado em transformar isso por grama? Porque aqui o volume está em centímetro cúbico, eu tenho a resposta grama por centímetro cúbico. O exercício não exigiu, né, qual o tipo de resposta. Então, a densidade é massa sobre volume, a massa é 400, o volume é 100, então a densidade vai ser 4 gramas por centímetro cúbico. É o valor aí da densidade do corpo. Fechamos, então, esse exercício. O próximo exercício, que segue a mesma ideia, segue a mesma dinâmica, um pouquinho mais elaborado, vamos dizer assim, né, em relação aos outros. Ele diz o seguinte, ó, dois corpos maciços e uniformes, ligados por um fio de massa e volume desprezível, estão em equilíbrio totalmente imersos em água. Ó, tanto o corpo A quanto o corpo B estão totalmente mergulhados. Então, eu posso dizer que o volume do líquido deslocado em A é igual ao volume de A. O volume do líquido deslocado na esfera B, ou no corpo B, é o volume do corpo B. Os dois corpos são maciços, uniformes, estão ligados por um fio de massa e volumes presíveis. Estão em equilíbrio totalmente imerso na água, conforme mostra a figura. Sabendo que o volume do corpo A, me deu o volume desse corpo A, que é 3, 10 a menos 3 metro cúbico. Olha, já está no sistema internacional. A densidade desse corpo A é 6, 10 a 2 kg por metro cúbico. E que a intensidade do empuxo sobre o corpo B, ó, o empuxo aqui no B, é 8. Determine. Daí vem algumas perguntas. Letra A intensidade do impulso sobre o corpo A. Letra B, a intensidade da força que traciona o fio, é a tração no fio. E a letra C, a massa do corpo B. Ele me dá alguns dados, que é a gravidade e a densidade da água. Vamos à resolução. Olha lá. Letra A, como é que eu acho o impulso? Fácil. O impulso é densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. A densidade do líquido é 1/10 a terceira. O volume do líquido deslocado é o volume do corpo, que é 3/10 a menos 3. Ó. O exercício deu, ó, 3/10 a menos 3. Então, 3/10 a menos 3 vezes 10, que é a gravidade. Multiplicando isso, eu encontro 30 newton, o valor do impulso sobre o corpo A. Na letra B, eu quero saber a intensidade da tração no fio. Bom, nós já estudamos na dinâmica, e quando eu tenho corpos assim que interagem um com o outro, eu preciso aplicar o diagrama de corpo livre. O que seria isso? Eu represento as forças sobre um determinado corpo. Então, se eu pegar, por exemplo, o corpo A, olha lá, o que eu tenho agindo nele? Para cima eu tenho o impulso exercido pela água, para baixo eu tenho o peso dele. Se eu vier aqui cortar o fiozinho, vai ficar um pedacinho para lá, um pedacinho para cá. Para baixo, puxando o corpo para baixo, eu tenho a tração. Então, como a esfera está em equilíbrio nesse ponto, pessoal, então você pode dizer para mim o quê? Que peso do corpo A mais a tração é igual ao impulso de ar, que é o que nós vamos aplicar aqui. Tração mais peso tem que equivaler ao impulso de ar, porque o corpo está em equilíbrio. Eu quero encontrar tração, vou substituir aqui. Ó. O que é o peso? Peso, pessoal, pode ser calculado por massa vezes gravidade ou densidade vezes o volume vezes a gravidade. Densidade vezes o volume é a mesma coisa que massa. Eu posso calcular o peso por aqui. Por que está entrando essa fórmula aqui? Porque o exercício não me deu massa. Tá? Nem do corpo A, nem do corpo B. Mas me deu a densidade e me deu o volume. E isso tem que ser igual ao impulso de A que eu achei na letra A. Então, substituindo os valores, ó,
tração, repito, mais densidade de A é 6, 10 a 2. Volume de A é 3 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Isso é igual ao empuxo de A que eu encontrei na letra A, 30. Então, multiplicando isso aqui, ó, 6, 10 a 2 vezes 3, 10 a menos 3 vezes 10, isso aqui vai dar 18. Então, T mais 18 igual a 30. 18 passa para lá subtraindo, 30 menos 18 dá 12 newtons. É o valor da tração no fio. Achei a tração no fio. A letra C, ele pede para calcular a massa do corpo B. Bom, para me achar a massa do corpo B, eu preciso descobrir o peso do corpo B. E para descobrir o peso do corpo B, eu preciso olhar as forças que agem no corpo B. Quais serão? Ó, olhando para a esfera B. Para cima eu tenho a traçãozinha, tá? Para cima eu tenho ainda o empuxo do B. E para baixo eu tenho o peso da esfera. Você vê que a coisa inverteu, né? No equilíbrio, pessoal, como está parado, eu vou ter tração mais empuxo B é igual a peso B. É isso aqui. Tração mais empuxo B é igual a peso B. Tração eu não tinha, mas tem. É 12. Tá? Eu posso substituir aqui. Ó. Então, tração mais empuxo B é igual. O que é o peso B? É a massa de B vezes a gravidade. Vamos substituir o que a gente tem? Tração é 12. Empuxo, o exercício deu o empuxo. Deixa eu voltar lá para você ver. Ó. Olha só. Empuxo sobre o corpo B é 8. O exercício deu. Colaborou conosco aqui. Então, o empuxo no corpo B é 8. A massa eu estou procurando, a gravidade é 10. Então, ó, 12 mais 8 dá 20. 10 está multiplicando, vai voltar dividindo, então vai ficar 20 dividido por 10, que dá 2 quilogramas. Essa, então, é a massa do corpo P, envolvida aí na questão. Ok? Então, exercício um pouco mais elaborado. Então, as respostas é 30 newtons, 12 newtons e 2 quilogramas. Uma força vertical de intensidade F. Observe que você tem um sistema de vasos comunicantes, né? Isso aqui é o mesmo princípio da prensa hidráulica, do elevador mecânico, elevador hidráulico, freio hidráulico. Então, eu aplico uma força aqui sobre essa área, uma força multiplicadora vai ser aplicada nessa outra área. Tá? A relação matemática é F1 sobre área 1, F2 sobre área 2. Então, uma força vertical de intensidade F, atuando sobre um êmbolo menor de uma prensa hidráulica, mantém elevado um peso de 400 newton, como mostra a figura. Sabendo que a área do êmbolo maior é 8 vezes a área do êmbolo menor. Determine o valor de F1. Bom, como que eu vou resolver isso? F1 eu quero saber, área 1 eu não sei quanto é, F2 é 400 newton e a área 2 é 8 vezes a área 1. Certo? Então, F1 quero saber, área 1 não sei quanto é, área 2 muito menos, mas eu sei que a área 2 é 8 vezes a área menor que a área 1. Logo, pessoal, ó, área com área vai cancelar, certo? Vai cortar aí. Área 1 aqui vai embora, eu posso cortar, vai sobrar 400 dividido por 8. Né? Multiplicando cruzado, ó, F1 vezes 8 dá 8F1, aqui sobra 1 vezes 400, 400, 8 passa dividindo, 400 dividido por 8 dá 50 newtons. Olha que coisa interessante. 50 newtons levanta 400 newtons. Isso devido ao princípio de Pascal. Você vê que é uma ferramenta importante aí, tá? Com muitas aplicações, muitas aplicações. Só mais um. Olha lá. O sistema da figura encontra-se em equilíbrio. Os exercícios vão apertando um pouquinho, pessoal. Você vê que o negócio vai aumentando aí o nível de dificuldade.
O sistema da figura encontra-se em equilíbrio sobre a ação da gravidade, cuja intensidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Dados. Pressão atmosférica, eita, uma atmosfera, massa específica do mercúrio, que é a densidade, 13,6 gramas por centímetro cúbico, altura 50 centímetros, que é essa alturinha aqui, ó. Considerando uma atmosfera igual a 1/10 à quinta, já está até facilitando aqui, ó. Uma atmosfera é 1/10 à quinta newton por metro quadrado. Eu vou precisar trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades e depois determinar o valor na unidade que ele quer. Calcule em ATM a pressão do gás contido no reservatório. Então, pessoal, olha, eu tenho um desenho, né? Onde você tem aqui, ó, pressão de um gás, empurra o mercúrio para baixo, mas ele desce até uma certa altura. Por quê? Porque do lado de fora aqui, pessoal, tem a pressão atmosférica. Então, eu posso dizer que a pressão do gás somada com a pressão do mercúrio é igual à pressão atmosférica externa, que é o que está equivalendo. Olha lá, pressão do gás mais pressão do mercúrio é igual à pressão atmosférica. Bem, então, de acordo com a apresentação aqui, eu tenho pressão do gás somada com a pressão do mercúrio tem que equivaler à atmosférica. O que é a pressão do mercúrio? Vai ser a densidade vezes gravidade vezes altura. Isso tem que ser igual à pressão atmosférica que eu já tenho. A pressão atmosférica é 1/10 à quinta newton por metro quadrado. Então, aplicando a fórmula, olha, pressão do gás é repetida, né? Porque eu preciso saber qual que é a pressão do gás, mais a pressão do mercúrio, que é a densidade vezes gravidade vezes altura, igual à pressão atmosférica. Pressão do gás, eu estou repetindo, que eu quero saber, né? Mais a densidade do mercúrio, que é 13,6, ó, 10 a terceira para virar quilograma por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. A altura é 50 centímetros. 50 centímetros é 0,5 metro. Tem que tomar cuidado com as unidades, ó. 0,5 metro. E isso tem que ser igual à pressão atmosférica, que não pode ser ATM, tem que ser em Newton por metro quadrado. Ah, mas ele está pedindo em ATM. Bom, aí é outra história. Aí depois eu faço uma conversão. Mas na fórmula aqui tem que estar o Sistema Internacional de Unidades. Então, pressão do gás mais. Isso aqui, ó, 13,6, 10 a terceira, vezes 10 vezes meio, vai dar, olha, 13,6, 10 a terceira, vezes 10, vai dar 13,6, 10 a quarta, vezes 0,5, a metade disso daqui, né? Isso aqui está somando, vai passar para lá subtraindo. Então, isso vai dar 0,32, 10 a quinta Pascal. Isso aqui, em Pascal, equivale a 0,32 atmosfera. Como é que eu vou achar isso, professor? Dividindo por 1/10 à quinta, porque 1 atmosfera equivale a 1/10 à quinta. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 10 à quinta, ó, 10 à quinta com 10 à quinta vai embora, sobra 0,32. Olha só. Questão número 4. Questão número 4 mostra aí um tubo em U, né? Tubo em formato de U, na figura, de extremidade aberta, então está aberto aqui, está aberto aqui. Encontra-se, nesse caso, dois líquidos immiscíveis de densidade igual a 0,8 e 1. Então, ó, tem um líquidozinho amarelo, que você está vendo aqui, e tem um líquido azul. Os dois não se misturam. Ok? Existe um ponto de referência aqui, ó, onde o nível mesmo, nesse caso aqui, ó, a pressão nesse ponto é igual a pressão nesse ponto. Ok? As pressões são iguais nesse ponto. Então, o desnível entre as superfícies livres do líquido, H, é 2 centímetros, ou seja, essa medida aqui, pessoal, ó, é 2 centímetros. O que é essa medida? É H1 menos H2. Se eu pegar H1 e descontar o H2, vai dar H. Certo?
Então, H1 menos H2 é 2 centímetros. Ele quer saber quais os valores das alturas H1 e H2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a pressão do lado esquerdo, tem que ser igual à pressão do lado direito. Obviamente, no mesmo nível, tá? Estão pegando esse nível aqui, ó. O que é a pressão do lado esquerdo? É a pressão atmosférica de fora mais a hidrostática. Da lado direito, a pressão atmosférica externa mais a hidrostática dessa coluna. Tá? Então, vai ser, ó, pressão hidrostática, que é densidade 1 vezes gravidade 1 vezes a altura 1, mais a pressão atmosférica de fora. Do lado direito, eu tenho densidade 2, gravidade vezes a altura 2, mais a pressão atmosférica. Como pressão atmosférica de cá é igual a de cá, a pressão vai embora. Gravidade de cá é igual a gravidade de lá, também vai embora. O que sobra, pessoal? Densidade 1 vezes a altura, densidade 2 vezes a altura. Aquela mesma equaçãozinha que a gente aplicou lá atrás. E agora eu vou substituir. Ó. A densidade 1 é 0,8 vezes H1. A densidade 2 é 1 vezes H2. Então, observa, ó, 1H2 dá H2. Então, H2 é igual a 0,8 H1. H2 é 0,8 H1. E aí, professor, agora como é que resolve isso? Eu vou lembrar aqui, ó, H1 mais H2, ou melhor, H1 menos H2 dá H, que vale 2. Então, eu posso dizer que H1 menos H2 é 2, de acordo com o texto. Logo, ó, H1 menos, ó, se o H2 é 0,8H1, eu vou substituir aqui, ó. No lugar de H2, eu vou colocar 0,8H1. Substituir 0,8H1. E isso é igual a 2. Olha só, 1H1 tira 0,8H1, vai dar quanto? 0,2H1, igual a 2. 0,2 está multiplicando, passa dividindo, 2 dividido por 0,2 vai dar 10 centímetros. Achei o H1. Como é que eu acho o H2? Aqui, ó. H2 é 0,8H1. Só multiplicar 0,8 vezes 10. Olha lá. Se H2 é 0,8H1, então H2 vai ser 0,8 vezes 10, que dá 8 centímetros. Ok? Isso daí. Fechamos aí um exercício, mais um modelo, né, apresentando aí um sistema em forma de U, né, da figura. E nós vamos ficar por aqui, pessoal.